pessoal, aqui é a Vivi, tudo bem com vocês? Bom, há um tempo atrás a Tami do canal Scrapbook by Tami, eu acredito que a maioria de vocês aqui, se não todas, devem conhecer a Tami. Ela fez um vídeo no canal dela com uma tag que estava rolando há um tempinho já e que ela foi marcada, que era a tag dos 10 imprescindíveis do scrap. E aí ela fez um vídeo falando das ferramentas, dos materiais que ela mais utiliza, que são os 10, assim, que ela realmente não viveria sem no scrapbooking. E aí ela acabou me marcando nos comentários e eu resolvi, agora no comecinho do ano, já fazer esse vídeo pra falar um pouquinho quais são os meus materiais, quais são as minhas ferramentas imprescindíveis. E aí eu fiz a minha listinha, foi muito difícil conseguir espremer os materiais que eu gosto bastante de usar, que eu não viveria sem, nessa listinha de 10, mas vamos lá. Bom, o primeiro material eu acho que é o mais básico, eu acho que é o mais óbvio, inclusive. Não tem como a gente fugir, esse precisa geralmente ser o primeiro material, que é papel. A gente trabalha com papel, seja no scrapbooking ou no card making, né, na confecção de cartões, como é o meu caso. Eu acabo fazendo, principalmente aqui no canal, muito mais projetos de confecção de cartões, do que projetos de scrapbooking com fotos, mas a gente acaba não fugindo do papel. O papel é sempre a estrela principal dos projetos e a gente não pode deixar, pode faltar muita coisa, mas não pode faltar papel nos nossos projetos. Então, eu separei aqui os papéis que representam realmente os que eu mais uso, enfim. Em primeiro lugar, o papel aquarelável. Como eu gosto muito de trabalhar com carimbeiras, principalmente as carimbeiras de stress, o papel aquarelável é o meu melhor amigo. Ele tem um lado que é bem macio, bem lisinho, que é o lado que eu mais gosto de aplicar carimbeira. Eu gosto também de fazer trabalhos com água, com tinta. E esse papel aqui, como ele é um papel de alta gramatura, ele aguenta bastante, sem rasgar, sem descascar, despelar, enfim. Então eu gosto muito de utilizar o papel aquarelável para esses projetos. Um outro papel que eu utilizo com muita frequência, que é um papel que eu amo, é o papel craft. Aqui ele tá numa base de cartão, mas eu gosto de utilizar papel craft para muita coisa, muitos projetos mesmo. Tem combinações que eu amo fazer, papel craft com carimbada branca, carimbada dourada, enfim. Tem muita coisa que eu gosto de fazer com papel craft. Ele dá um aspecto super rústico, natural para os trabalhos que eu amo. Então é um papel que eu uso bastante. Outro papel que eu uso com muita frequência é o papel Opaline. Nesse caso aqui, eu tô mostrando na base de cartão porque é o que eu mais utilizo. Eu utilizo basicamente papel Opaline na gramatura de 240 gramas para fazer as minhas bases de cartão. Eu até já mostrei aqui num vídeo como é que eu corto as minhas bases de cartão. Eu vou deixar linkado no final para quem quiser ver. Então eu utilizo basicamente papel Opaline 240 para fazer as bases, mas eu acabo utilizando para fazer recortes na Big Shot. Utilizo também para fazer carimbadas, principalmente quando eu quero colorir com lápis de cor. Então é um papel que eu utilizo com muita frequência também, então eu tinha que falar um pouquinho sobre ele. E papel decorado, que eu acho que é a paixão de todo mundo quando começa no scrapbooking a mexer com papel, são os papéis decorados, que é o que enche os nossos olhos, é o que todo mundo ama. E eu também amo, eu tenho uma coleção, inclusive, relativamente grande de papéis de scrapbook, que eu preciso até utilizar mais, com mais frequência. Eu tô até tentando colocar essa meta pra mim mesma no canal, inclusive, esse ano, de tentar utilizar com mais frequência os papéis de scrapbooking, os papéis decorados, porque às vezes a gente acaba comprando porque são lindos e a gente fica com pena de gastar, mas não dá certo, né? A gente tem que usar, tudo que a gente compra a gente tem que utilizar, transformar em coisas ainda mais bonitas, enfim, pra gente, pra dar de presente, e a gente não pode deixar material parado. E os meus papéis de scrapbook não podem ficar parados, eu tô tentando colocar essa meta pro próximo ano de utilizar mais desses papéis decorados, mas eu trouxe um exemplo aqui de um papel super fofinho, estampadinho de um lado, listradinho do outro, dupla face, decoradinho de scrapbooking, para esse primeiro ponto, né, esse primeiro item da minha tag de 10 imprescindíveis. Então, o primeiro é papel. Bom, em segundo lugar, eu vou colocar os objetos cortantes, porque assim, a gente não consegue trabalhar sem papel, mas a gente também precisa alterar os papéis, recortar, diminuir o tamanho dos papéis para poder fazer colagens, então a gente precisa de instrumentos de corte legais. Bom, e eu trouxe alguns aqui para servir de exemplo. Então, nos meus imprescindíveis, com certeza tem que ter tesoura e estilete, que são materiais que eu uso, ferramentas, na verdade, que eu uso com muita frequência. Esse estilete aqui, quando eu comecei a fazer scrapbooking, foi o primeiro estilete que eu comprei.
Depois disso eu já comprei outros estiletes, até mais simplesinhos desses que vendem em papelaria, mas que não são de muito boa qualidade. Mas esse aqui é um estilete da Olfa, ele apesar de ser simplesinho, já tá até descascando, um pouquinho velhinho, afinal de contas já tem anos que eu comprei ele. Ele é um estilete muito bom. Ele continua funcionando super bem, as lâminas são de ótima qualidade, não enferrujam. Enfim, eu gosto muito desse estilete, eu tenho um xodozinho com ele, porque foi o primeiro que eu comprei e eu utilizo ele até hoje. Não substituí ele ainda por outro, porque ele tá perfeitinho, tá ótimo. Então eu utilizo estilete e gosto muito de utilizar as minhas tesouras também. Essa tesoura aqui do Tim Holtz é uma das que eu amo. Eu tenho, na verdade, os 3 tamanhos e eu utilizo todas 3. O tamanho maior, inclusive, eu comprei recentemente e já tô utilizando bastante. Porque essas tesouras são muito boas, elas são muito fortes, são muito raçudas, elas cortam praticamente qualquer coisa. Porque a lâmina delas realmente é muito boa e tem um ladinho que é serradinho, então facilita o corte. A pegada delas é boa. Eu tenho a menorzinha mesmo, eu utilizo pra poder fazer corte de fita dupla face, fita banana. E ela não gruda a cola, quando gruda, eu com o dedo mesmo esfregando eu consigo tirar. Então eu amo muito essas tesouras. Essa daqui eu colocaria mais na categoria de tesouras de multiuso, na verdade. E essa tesoura aqui, que é uma que eu comprei, se eu não me engano, vai fazer um ano, ou já fez um ano que eu comprei essa tesoura, mas eu já utilizei ela demais, essa Cutter Bee. É uma tesoura mais delicada, ela é mais afiada, ela já tem uma pontinha mais fina, inclusive, que pode machucar. Mas é uma tesoura perfeita para fazer recorte de papel, recortar as carimbadas que a gente faz, enfim. Então é uma tesoura que eu gosto bastante para trabalhos mais delicados, enfim, recortes mais precisos. Eu gosto muito dessa tesoura. Então eu acho que em segundo lugar tem que ficar realmente os instrumentos de corte, porque eles são fundamentais no nosso trabalho com scrapbook. Bom, em terceiro lugar, eu vou continuar nos básicos, porque realmente sem os básicos a gente não consegue ir muito além, não consegue fazer muita coisa. Então, seguindo com os básicos, eu vou colocar as colas na minha lista. Eu separei algumas colas aqui para exemplificar. A gente pode utilizar, na verdade, praticamente qualquer tipo de material. Pode ser fita dupla face, fita banana, qualquer tipo de material que sirva para colar. Eu tô incluindo nessa categoria de colas e fitas, mas assim, as que eu utilizo com mais frequência. Essas eu nem utilizo com tanta frequência, mas eu queria mostrar porque são colas muito boas. Para quem trabalha com scrapbooking, uma cola livre de ácido é fundamental. Então ter uma cola livre de ácido para poder trabalhar com fotos e as fotos não amarelarem é muito importante. Como eu não faço muito scrapbooking, eu acabo não utilizando tanto colas livres de ácido, não me preocupo tanto com isso. Mas tem outros tipos de cola também que dá pra gente utilizar, inclusive no scrapbook. Essa cola pano também, se eu não me engano, ela é uma cola livre de ácido. E eu gosto muito de utilizar ela pra colar tecido ou colar fitas de tecido no papel. Então é uma outra cola super útil também. Mas as colas que eu utilizo com mais frequência mesmo é essa cola cascorês aqui, que é a cola que eu coloco dentro desse potinho aqui. Eu esvaziei um potinho de cola de scrapbooking e nesse potinho eu coloquei esse aplicador de precisão de bico fininho que eu utilizo nessa cola para poder fazer pontinhos de cola, linhas de cola bem fininhas, mas dentro desse potinho aqui tem cola cascorês extra forte, que é uma cola muito boa, é uma cola muito boa mesmo, ela cola, ela tem uma fixação excelente, e eu gosto muito de utilizar ela para os meus projetos de card making, enfim. Então a confecção dos meus cartões, geralmente eu utilizo essa cola aqui, nesse potinho aqui, para poder facilitar a utilização. E uma outra cola que eu utilizo com muita frequência também é a cola em fita. Quem acompanha o canal sabe que eu utilizo essa cola com muita frequência. E eu acho essa cola fantástica, porque a gente não corre o risco utilizando essa cola de ficar com o dedo sujo de cola e acabar manchando o nosso projeto. Então essa cola, por ela ser seca, sem fita, ela é muito prática e a gente consegue fazer várias colagens legais. Ela é relativamente forte. Claro que a gente não vai colocar um material muito pesado para colar com ela, mas colar papel com papel, por exemplo, dá super certo. E ela é super prática justamente porque a gente não fica com essa meleira na mão. Enfim, eu utilizo muito a cola em fita. Mas tem muita gente, por exemplo, que gosta muito de utilizar a fita dupla face, e prefere utilizar a fita dupla face para vários projetos. Eu tenho também fita dupla face e utilizo com frequência, mas eu acabo preferindo a cola em fita porque é mais prática. Claro que dentro dessa categoria de colas e fitas tá a fita banana, que eu amo também. Eu adoro dar volume nos meus projetos, nos meus cartões, e a fita banana é a minha melhor amiga nessas horas. Então as colas e as fitas, as colas em fita são o terceiro item
da minha listinha. Bom, o quarto item da minha listinha, ainda dentro dos básicos, bem básicos mesmo, é a régua de metal. Quando eu tava fazendo a minha listinha dos 10 imprescindíveis, que primeiro eu fiz a listinha pra poder não ficar toda atrapalhada aqui no vídeo. Então eu fiz a minha listinha, eu tava pensando no que realmente eu utilizo com muita frequência e no que eu não ficaria sem. Eu vou fazer um projeto. Quais são as coisas que eu sempre preciso utilizar? Eu sempre utilizo porque sempre estão ali à mão, sempre me ajudando nos projetos. E a régua de metal, por mais básica que ela seja, ela é um imprescindível, não tem pra onde correr. Eu utilizo a minha régua com muita frequência. Eu gosto muito de ajustar as distâncias, cortar os papéis certinhos. Eu gosto de tudo muito certinho e organizadinho. E a régua me ajuda bastante, principalmente a régua de metal. Eu até tenho régua de acrílico, mas a régua de metal, ela é um material, uma ferramenta diferenciada. Quando a gente trabalha com papel, é importante a gente ter uma régua mais pesada para fazer mais peso realmente no papel. E aí, nesse caso, a régua de metal, ela sai na frente. E também trabalhando o tempo todo com estilete, né? Pra gente não arrancar os pedacinhos da nossa régua. Se a régua for de acrílico, de plástico, ou até de silicone, que eu já vi até algumas reguinhas estilo de silicone, a gente consegue cortar com o estilete. E a régua de metal não. A gente pode arranhar. A minha tá bem arranhadinha, inclusive. Tem anos que eu tenho essa régua, muitos anos mesmo. É daquelas bem simplesinhas mesmo, fabricada na China, mas ela nunca enferrujou, tá funcionando super bem. E olha que tá toda arranhada. Eu utilizo com muita frequência mesmo, todo dia. Tá aqui em cima da minha mesa, sendo jogada de um lado pro outro. Mas ela continua perfeitinha aqui, funcionando super bem e me auxiliando demais na confecção dos meus projetos, dos meus cartões, enfim. Principalmente quando eu quero forrar capa de caderno, capa de bloco, eu uso muito essa régua. Então, assim, realmente a régua de metal, pra mim, ela é uma imprescindível. É um item super simples e super barato da lista, mas ela é um imprescindível. E pra quem tá começando, eu aconselho que compre régua de metal, gente, porque faz muita diferença, sério mesmo. Bom, depois da minha régua de metal, aí a gente começa a entrar nos imprescindíveis, que já são casos mais particulares, porque eles já são imprescindíveis muito mais pra mim do que talvez seja pra outras pessoas, por conta do meu próprio estilo de fazer artesanato em papel, enfim. Como o pessoal que acompanha meu canal sabe, o meu foco dentro do scrapbooking é muito mais fazer cartões, principalmente cartões. E alguns outros projetos também que eu gosto muito, projetos de mixed media, art journal, enfim, que eu até vou tentar explorar um pouquinho mais no canal esse ano. Mas assim, dentro desse nicho que eu criei pra mim mesma, que é o nicho que eu mais gosto de trabalhar, aí começam a entrar os meus essenciais mais particulares realmente. E o primeiro deles, que seria, na verdade, o sexto da lista... Não, o quinto da lista, gente. O quinto da lista são as carimbeiras. Eu não consigo praticamente fazer nenhum projeto sem as minhas carimbeiras. Então, eu separei alguns tipos aqui. Eu gosto muito das minhas carimbeiras da Ink, de vários tipos, de várias marcas diferentes, cores variadas. A gente consegue encontrar cores muito variadas desse tipo de carimbeira. Tem esse tipo de carimbeira aqui que eu gosto muito para fazer projetos de art journaling, porque elas são carimbeiras permanentes, então eu posso fazer trabalhos com água, eu posso fazer qualquer coisa em cima e eu sei que ela não vai desbotar e ela não vai manchar. Mas as minhas favoritas, eu acho que quem conhece um pouquinho do meu canal, já acompanhou um pouco do trabalho aqui do canal, sabe que as minhas favoritas são as carimbeiras de stress. Eu sou muito apaixonada por essas carimbeiras, não tem nem como esconder. Então eu trouxe aqui dois tamanhos das carimbeiras de stress Ink, que são as mais comuns, as mais populares, as mais antigas também, que é o tamanho normal e o tamanho mini. É a mesma carimbeira, é a mesma tinta aqui dentro, a única diferença é o tamanho da embalagem e o preço também. As carimbeiras mini são mais baratas, acaba que a gente consegue, facilita mais pra gente ter uma coleção maior de cores no tamanho mini, porque é mais em conta. Mas eu amo muito essas carimbeiras e recentemente, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 2 anos, eu diria, que o Tim Holtz e a Ranger lançaram as carimbeiras de stress na versão Oxide, que também eu gosto muito, eu utilizo também com muita frequência, desde que eu comecei a colecionar.
Essas não tem no tamanho mini, só tem no tamanho grande. Então acaba dificultando um pouquinho pra gente conseguir ter a coleção, porque acaba ficando mais caro. Mas assim, eu amo muito essas carimbeiras, eu gosto muito de utilizar elas pra várias técnicas diferentes. Já mostrei várias técnicas aqui no canal com essas carimbeiras. E com certeza nesse ano de 2019 vocês vão ver mais projetos utilizando essas carimbeiras, porque eu realmente sou muito apaixonada por elas. Então, elas são o meu quinto item na lista de imprescindíveis, porque realmente, pra mim, projetos de scrapbooking, projetos de card making, confecção de cartões, projetos de art journal, sem as minhas carimbeiras eu não consigo, eu preciso realmente delas. Bom, já relacionando com esse item de carimbeiras, o próximo item da minha lista de imprescindíveis, né, o sexto item, são os carimbos. Eu sou muito apaixonada por carimbos, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho uma coisa mágica carimbar, eu acho carimbar uma coisa mágica, a verdade é essa. Eu acho lindo como a gente consegue fazer impressões no papel com os carimbos e várias técnicas diferentes que a gente consegue fazer utilizando os carimbos. É uma coisa que realmente tem uma magia inexplicável, eu não sei explicar. É muito apelativo pra mim, eu sou muito apaixonada por carimbos, eu preciso sempre estar utilizando carimbos nos meus projetos. Eu comecei a fazer um planner esse ano, um planner, e aí eu tô assim... Inicialmente eu pensei em usar só adesivinhos, fitas washi tape, mas na primeira semana eu já comecei a usar os carimbos, já comecei a carimbar meu planner, porque realmente eu sou muito apaixonada. Eu acho que dá pra perceber, né? Então eu separei aqui dois tipos de carimbos diferentes, que são carimbos que eu utilizo com muita frequência. Tanto os carimbos de borracha, que eu acho que eles carimbam super bem, eles têm uma precisão na carimbada muito boa, eu gosto muito desses carimbos. Quanto os carimbos transparentes, os carimbos de fotopolímero ou de silicone. E eu separei também uma marca importada e uma marca nacional. Das marcas nacionais, eu gosto muito da Lily Pop Carimbos. Quem acompanha o canal aqui sabe o quanto eu utilizo os carimbos da Lily Pop. Inclusive, faço vídeos também pro canal da Lily Pop, porque é uma marca que eu amo muito, eu gosto muito das criações, dos modelos de carimbos que as meninas da Lily Pop produzem. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Esse mesmo eu tô bem apaixonadinha, inclusive usei no meu planner dessa semana. Esse potinho de amor pra decorar, super fofinho. Então, os carimbos realmente são um imprescindível pra mim, eu não consigo ficar com eles. Ou melhor, eu não consigo ficar sem eles. Muitas pessoas podem até conseguir fazer projetos lindíssimos de scrapbooking, de card making, de vários tipos de artesanato com papel sem carimbos, mas realmente essa pessoa não sou eu não consigo. Eu preciso utilizar carimbos, porque realmente, como eu falei, tem uma magia inexplicável que me seduz demais. Então, eu preciso dos meus carimbos. Bom, o próximo item da minha lista, que é um item que às vezes... Eu acho que esse ano eu até mostrei pouco a utilização desse item, nesse ano de 2018. Em 2019 eu quero mostrar mais como a gente pode utilizar esse item nas nossas produções. E é um item super legal, é um item super acessível, inclusive porque ele é um item barato. E ele é um item muito acessível, inclusive, pra gente ter em casa, guardar, porque eles são muito fininhos, são os stencils. Então, o próximo item da minha lista são os stencils. Eu trouxe aqui a minha pastinha de stencils pra mostrar pra vocês. Até pra mostrar como é que eu organizo os meus stencils. Eu guardo dentro dessa pastinha com folhas plásticas. E aí eu coloco uma folhinha de papel. E nessa folhinha de papel que divide, né? Eu coloco 2 stencils em cada folhinha dessa. E eu coloco a marca do stencil e o modelo do stencil, pra eu sempre ter o controle do que eu tenho, enfim. E aí... eu armazeno aqui nessa pastinha. Aqui eu tenho os meus stencils importados, que é a minoria da minha coleção. Eu tenho alguns stencils que eu comprei no AliExpress, alguns genéricos, como esse que já tá até utilizado aqui, manchadinho, que eu não consegui limpar de jeito nenhum. E tenho os meus stencils nacionais, que é a minha coleção maior, né? E os stencils, eles são muito legais, gente, porque, como eu falei, eles são super acessíveis. Eles são muito bonitos, a gente consegue achar stencils lindíssimos, de várias marcas legais. Ultimamente eu tenho comprado muito stencil da Litoart, esses dois mesmos são da Litoart, é uma marca muito legal, tem stencils muito bonitos. E a gente consegue fazer muitos projetos legais com eles. Além deles serem fáceis de guardar, porque eles são bem fininhos. A gente tendo cuidado e limpando o acetato direitinho após o uso, lavando com água, dependendo do material, a gente conserva os stencils e tem eles por anos e anos para poder utilizar. E eles são baratinhos. Alguns stencils eu comprei stencil por R$2, R$3, os menorzinhos. Os maiores eu já cheguei a comprar por R$5, R$6, R$7. Mas assim... é um material bem legal que a gente pode utilizar muitas vezes. Ele tem uma vida útil muito boa se a gente souber cuidar.
e ele tem um preço bem interessante. Então eu gosto bastante de usar stencils, eu uso com muita frequência, mas esse ano eu quero mostrar mais no canal a utilização de stencils, porque realmente é um material muito legal, muito versátil e bem em conta pra gente colecionar e ter em casa. Então os stencils fazem parte também da minha lista de imprescindíveis, porque realmente eu amo, eu gosto muito de colecionar e usar stencils. Bom, o meu próximo item da lista de imprescindíveis, ele não era um item imprescindível na minha vida. Por que ele não era? Porque eu não tinha ele. A partir do momento que eu tive esse item, ele passou a ser um imprescindível, porque ele deixou todo o meu trabalho com papel muito mais prático, que é a minha guilhotina. Eu comprei essa guilhotina na Black Friday do ano passado. Então, agora em dezembro, né, a Black Friday acontece final de novembro, agora em dezembro fez um ano que eu botei as mãos nessa guilhotina pela primeira vez. E assim, analisando, fazendo um balanço desse um ano com a minha guilhotina, eu percebi o quanto ela é imprescindível pra mim. Não só essa especificamente dessa marca, mas qualquer guilhotina. O trabalho fica muito mais rápido. Eu gosto muito de cortar as bases de cartão, os painéis de papel aquarelável. Todo o material que eu gosto de utilizar e ter à mão, eu gosto de armazenar já cortadinho. E aí, às vezes, eu tirava uma tarde para cortar minhas bases de cartão, meus painéis. E agora, com a minha guilhotina, eu consigo fazer esse trabalho muito mais rapidamente, muito mais prazeroso de fazer esse trabalho, porque realmente a minha guilhotina deixa tudo mais prático. Então, ela tá na minha lista de imprescindíveis, não pelas técnicas, pela beleza nem nada, mas pela praticidade. Ela deixa o meu trabalho com papel muito mais prático. Em alguns vídeos vocês já me viram utilizando essa guilhotina, mas eu utilizo muito mais por detrás da câmera, digamos assim, porque realmente ela facilita muito a confecção das minhas bases de cartão, o corte dos meus painéis para os cartões. Então, realmente, eu utilizo com muita frequência mesmo a minha guilhotina, inclusive na organização das coisas aqui no ateliê. Eu guardo os meus carimbos nesses saquinhos plásticos aqui, esses envelopinhos plásticos. Então, todos esses papéis aqui, todas as etiquetinhas, tudo eu corto com a minha guilhotina. E ela economiza, ela poupa um tempo e um trabalho que, assim, nossa, ela me faz com que eu tenha um tempo muito mais... Eu aproveito muito mais o tempo porque eu gasto ele fazendo coisas mais divertidas do que só ficar cortando papel repetidamente. A minha guilhotina faz isso de maneira muito mais rápida do que se eu utilizasse apenas o estilete e a régua. Então eu gosto muito dela e ela acabou virando imprescindível no meu ateliê ao longo desse um ano de uso. E eu pretendo continuar usando por muito tempo e depois até talvez investir em um outro modelo de guilhotina, talvez um modelo num tamanho maior para eu conseguir cortar papéis maiores, porque essa daqui ela é mais compacta. Uma folha inteira de scrapbook, por exemplo, eu não consigo cortar aqui. Então, uma das minhas metas para esse ano ou talvez para o próximo é comprar uma guilhotina maior, onde eu consiga colocar uma folha de scrapbook, por exemplo, para facilitar o meu trabalho. Então, a minha guilhotina é o meu 8º item imprescindível. Ela é muito importante mesmo pra mim. Bom, os dois últimos itens, eles estão muito relacionados. Eu só coloquei numa ordem, assim, o 9º e o 10º, apesar de estarem muito relacionados, porque o 9º, ele entra primeiro porque ele tem uma outra utilização. Bom, o 9º item da minha lista de imprescindíveis é o meu soprador térmico. Quem conhece o meu canal sabe que, quem acompanha o canal e os projetos do canal sabe que eu sou muito apaixonada por emboss quente. O emboss quente é uma técnica que realmente é fascinante pra mim. Eu adoro. Dá pra fazer muita coisa legal com emboss quente. Dá pra fazer várias técnicas legais. E assim, é uma coisa que já entrou pra fazer parte da minha vida. Quando eu entro no ateliê pra fazer alguma produção, o emboss quente tá ali. Então, o meu soprador térmico, ele tá sempre à mão. Os meus pozinhos de emboss, que eu mais utilizo, já estão dentro de um potinho para facilitar realmente o uso, porque é uma coisa que eu não sei explicar, é como os carimbos. Tem uma fascinação para mim o emboss quente, e eu consigo fazer tanta técnica legal com o emboss quente que eu acho que já virou de fato imprescindível. Eu não consigo pensar num projeto onde eu não acabe utilizando de um jeito ou de outro o emboss quente. Às vezes eu tenho até que me policiar para no canal
eu tentar fazer algum projeto sem emboss quente, porque eu sei que algumas pessoas não têm o material, ou algumas pessoas não gostam de fazer a técnica, enfim. Então, às vezes, eu até tento me policiar pra não colocar emboss quente em tudo, gente, porque é difícil. Eu realmente gosto muito, é uma técnica que eu amo, é uma das técnicas que eu mais amo na confecção de cartões, no trabalho com papéis, no scrapbooking. E aí, por isso que eu escolhi o emboss quente. Mas por que o emboss quente ficou na frente dos meus pós de emboss? Porque o emboss quente, o soprador térmico, na verdade, eu falei errado. Porque o soprador térmico, além de me auxiliar no emboss quente, derretendo o pozinho, ele também me auxilia na secagem do papel. Então, assim, eu às vezes fazendo projetos de art journal, fazendo projetos até com as distress, as carimbeiras de distress e água, eu não tenho muita paciência de esperar secar, de esperar o material secar naturalmente, trabalhando com aquarela, por exemplo. Às vezes eu não tenho muita paciência de esperar secar. Então, o soprador térmico, ele não só serve pra mim, pelo menos, pra derreter o pó de emboss, como ele também serve pra acelerar a secagem do papel. Então eu consigo jogar água, tinta, carimbeira, um monte de coisa no papel e eu acelero a secagem com o soprador térmico. E acaba economizando tempo nisso aí. Então, ele entrou na frente dos pós de emboss por conta dessa funcionalidade que ele tem de secar o papel também para poder agilizar o processo, a produção da minha peça. Então, eu gosto muito do meu soprador térmico e eu acho que hoje em dia, se eu ficar sem soprador térmico, eu acho que eu vou ficar muito triste, muito arrasada mesmo, porque eu sou muito apaixonada por ele. Bom, e o último item da minha lista de imprescindíveis são os meus pós de emboss. Eu já tinha dado essa dica, spoiler do último, porque realmente, como eu falei, eu sou muito apaixonada por emboss quente. É uma técnica que eu amo muito, eu gosto muito de fazer, é uma técnica super prazerosa e naturalmente eu já sinto vontade de fazer, já imagino os meus projetos com emboss quente. E os pozinhos de emboss, eles são imprescindíveis realmente. A carimbeira do emboss quente eu colocaria junto com as outras carimbeiras, né, que eu já até coloquei dentro dessa lista. Mas os meus pós de emboss realmente são paixões. Os que eu utilizo com mais frequência, eu guardo em potinhos. Quem acompanha o canal já viu, eu inclusive já até fiz um vídeo mostrando como é que eu guardo. Eu vou deixar linkado também no final pra vocês verem. E é isso aí. Eu acho que o 10º item da lista é um imprescindível especificamente pra mim, porque quem acompanha o meu canal sabe que sem emboss quente não dá. Eu preciso do emboss quente porque é uma das técnicas que eu mais amo e realmente é uma técnica que dá muito prazer em utilizar, pelo menos pra mim. E é isso aí, esses são os meus 10 imprescindíveis. Claro que tem várias outras coisas que eu gosto de fazer, várias outras técnicas, vários outros materiais, aquarela, as minhas canetinhas Zig aquareláveis, várias outras ferramentas importantíssimas que eu utilizo com muita frequência, mas eu realmente queria listar nesses 10 imprescindíveis aquelas que realmente fazem a diferença pra mim, me fazem feliz, ou as que eu não consigo trabalhar sem. Eu acho que a ideia realmente é essa da tag. E é isso aí. Claro que pra cada pessoa vai ser um pouquinho diferente. Algumas pessoas, por exemplo, que não são tão apaixonadas por emboss, não vão colocar os pozinhos de emboss e o soprador térmico na lista, mas pra mim realmente precisava entrar na lista porque é quem eu sou, essa sou eu amo emboss quente. Mas é isso. Eu fiz aqui a minha listinha, mas claro que pra cada pessoa como eu falei, particular, cada pessoa vai preferir materiais e ferramentas diferentes. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha. Eu vou deixar aqui no final alguns videozinhos que eu falei de organização dos meus stencils, dos meus pós de emboss, para quem quiser ver, não tenha visto ainda. E é isso aí, eu espero que nesse próximo ano a gente continue juntos aqui no canal. Vou tentar trazer alguns conteúdos um pouquinho diferentes no canal. Algumas pessoas têm falado dos projetos de Mixed Media e eu realmente tô com a vontade de colocar um pouco mais de projetos de Mixed Media, Art Journal no canal. Vamos ver se rola direitinho isso em 2019, eu espero que sim. E outros materiais e ferramentas que eu for testando, dicas, enfim, eu sempre tô passando pra vocês aqui no canal e é isso aí. Se quiserem comentar, eu vou adorar, eu sempre gosto de ouvir. Se quiserem comentar quais são os materiais que vocês não vivem sem,
Eu gosto sempre de ouvir, faço questão de ler todos os comentários e responder. Então, se tiver algum material que você acha muito importante que não entrou na minha lista, coloca lá nos comentários que eu vou adorar saber. Às vezes até um material que eu não tava lembrando, ou um material que eu às vezes posso não conhecer e é legal que a gente faz essa troca, esse compartilhamento de informações, de opiniões, enfim. Então, deixa lá nos comentários registrado e é isso aí. Até a próxima semana com um projetinho novo. Um beijo grande e tchau, tchau!